Flamengo vencendo por 2-0 a decisão do Maracanã. Vitor Simões bateu. Bruno defende de forma sensacional no Maracanã. O Flamengo é tricampeão carioca. O Bruno te ligou hoje? Não. Se ele te ligar? Não vou atender. Se ele me ligar, eu vou procurar a polícia. Mas você tá inventando essa história toda? Bem capaz que eu ia inventar uma história dessa. Então eu ia virar escritora de novela, que eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Aqui no Brasil, a polícia de Minas Gerais investiga o desaparecimento da estudante Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno do Flamengo. O ponto de partida das investigações foi o dia 4 de junho de 2010, quando o goleiro Bruno teria ordenado que a ex-amante Elisa Samúdio e o filho de 4 meses fossem sequestrados no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, este crime foi cometido por Luiz Henrique Ferreira Romão, o amigo de Bruno conhecido como Macarrão, e por um primo do jogador, menor de idade. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? O goleiro Bruno Souza se entregou à polícia hoje à tarde no Rio de Janeiro e já existe uma prova material para justificar a prisão temporária determinada pela Justiça. O sangue encontrado no carro dele era mesmo da ex-namorada Elisa Samúdio, que está desaparecida. O Macarrão falou assim, ó... Eu resolvi o problema. Eu chorei muito, com medo de tudo que aconteceu. Então eu fui até o Macarrão, falei com o Macarrão, pelo amor de Deus, cara, o que você fez? Cadeia foi feito, não foi para recuperar ninguém. O sinônimo de cadeia é punição. Pagar o crime que o sujeito cometeu por não saber viver em sociedade. Bem-vindos ao Não Te Contaram, o podcast sobre crimes reais e assuntos relacionados com detalhes que ainda não te contaram. Meu nome é Rafa Longini e para conversar sobre o caso de hoje, está aqui comigo a Letícia Godoy. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, Lelê. Sabe quem tá aqui com a gente hoje, Lelê? Quem? O meu excelentíssimo marido, Thiago Cabé. Olá, galera, tudo bem? Palmas pro Thiago Cabé. Ele mesmo, do Quase Embolotei. Palmas, palmas, palmas. Diretamente do meu outro podcast, o Quase Embolotei. Você que é nosso ouvinte aqui e que tá procurando um podcastzinho leve pra ouvir nos seus dias de, sei lá, faxina, lavando louça, algo irrelevante pra dar umas risadas, vai lá ouvir o Quase Embolotei, né, Cabé? É isso aí, ouve a gente lá, tenho certeza que vocês vão gostar. É bem... nada a ver. Isso. Isso aí. É nada a ver mesmo, porque não tem vídeo, é só áudio. Nossa, é esse nível que você vai encontrar lá. Então ouçam o Quase Embolotei. Muito bom. Antes de começar do caso de hoje, eu gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores. Temos aqui o Gustavo Pamplona, que é personal consultor de treino e consultor de dieta, não é mesmo, Lelê? Isso aí, eu já peguei o treino com ele, já comecei a fazer os exercises e já tô toda dolorida. Então, em breve, Letícia com shape de Mewtwo. Bumbum na nuca, é isso mesmo. Isso aí. E aí, se você quer ficar gostosa também, ou gostoso, ou gostose, você vai lá acessar no Instagram Gustavo Pamplon 4. É tipo Gustavo Pamplona, só que com 4 no lugar do A. Isso aí. E você chama ele e fala: oi, Gustavo, tudo bem? Quero treinar com você. Vi você pelo Não Te Contaram. E aí você vai receber um mega desconto, porque você tá ligado, né? Fala que tá com a gente, tá com Deus. Isso aí, 20% de desconto. E qual que é o nosso outro patrocinador, Lelê? A Overmind, né, cara? Nossa parceira aí, você que tem problema de foco, precisa se concentrar, seja trabalhando, seja jogando, acessa lá o site da Overmind, overmindoficial.com, OVERMIND oficial.com, pra você ter acesso a um produto incrível, né, Rafa? Que te ajuda com foco, concentração, às vezes porque a gente tá derretido. É verdade. Não consegue pensar, não consegue fazer nada, porque muito do cansaço não é só o físico, né? Você vai lá no Gustavo, o Gustavo
escravo, ele te ajuda com o cansaço físico e alcançar o físico que você quer. Mas às vezes você está com cansaço mental, aí a Overmind te ajuda. Te dá uma alegria pra você sair do seu trampo e conseguir ter ânimo pra enfrentar o mundo lá fora. É, pra ver novelinha de fruta, então você precisa focar. Nossa senhora. Minha nossa senhora. Não, pra isso não. Pra isso você não precisa tomar, não, tá? Pra isso sim, eu tô viciada na novela de fruta e na novela das joias e bijuterias. Que bijuterias valem mais que diamantes. Se isso for verdade, eu vou embora agora. Mas é isso, entra lá na Overmind, o link tá aqui na descrição e o cupom é NAUTICONTARAM pra você ter desconto na compra do seu Neuroboost também. Isso aí! Ihu! E vamos falar hoje sobre quem, Lili? Vamos falar sobre o caso do goleiro Bruno, ou também conhecido como o caso da Elisa Samúdio. É isso mesmo. Antes de começar o caso aqui, eu gostaria de contar com os resumos aqui do Thiago Cabé. Claro. Porque essa pauta é muito extensa, tem muita coisa pra falar, muita gente envolvida. E o Cabé falou pra mim, Rafa, você tá perdendo tempo fazendo pauta. Eu consigo condensar isso em 40 segundos. Então eu gostaria que o Cabé fizesse esse trabalho, por favor. Manda bala. Pra começar, pra eu condensar em 40 segundos, eu vou ficar 30 segundos em silêncio. Porque pra mim é o seguinte, ela foi lá, engravidou do cara, o cara não queria, passou ela, escondeu, nunca ninguém achou, acabou. Muito bom. Pior que ele deu um grande resumo aí, Rafa, não Foi tem isso como mesmo negar. que aconteceu. Obrigado. Agora o podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Até o próximo episódio, pessoal. Calma. Que isso, gente, que isso. Bom, tá, mas então vamos falar do caso agora tintim por tintim, porque a pessoa que vem ouvir um podcast, ela quer saber detalhes, né, do rolê, ela não quer saber só a versão condensada. Então, quem era Elisa Samúdio? Uma Maria Chuteira. Também. Isso é verdade. Não, pior que ele... sem mancada, a família fica um pouco ofendida, né? Brincadeirinha, amor. Mas ela era uma grande Maria Chuteira. Só que ela era uma moça jovem que ela é o... Hoje em dia, o trabalho que ela fazia é o famigerado do job. É verdade, hoje em dia o nome é do job. A Elisa, ela nasceu em 85 em Foz do Iguaçu e ela tem o passado do vilão. Tem. Que dependendo do que da maneira que você olha, né, da perspectiva, você fala que ela é vilã, porque tem muita gente que é fã do goleiro Bruno hoje em dia. E o passado da Elisa é muito sofrido. A mãe da Elisa engravidou com 18 anos, o pai da Elisa queria que ela fosse abortada, a mãe não queria abortar, e aí ficou com a criança, tal, acabou casando com o pai da Elisa, só que o pai da Elisa era o que chamamos hoje de alcoolista. Ele bebia muito. E ele batia na mãe da Elisa e tudo mais. Então, tipo, quando a Elisa nasceu, um pouquinho depois, assim, a mãe não aguentou e foi embora e fugiu. E aí, como ela não tinha dinheiro pra cuidar da Elisa, a Elisa acabou ficando com o pai. Então, eu acho que nesse período aí que ela ficou com o pai, acho que ela foi abusada também, não foi? Uns negocinhos? Isso. Tem boatos aí de que o pai da Elisa oferecia a Elisa pra amigos dele. É aquele negócio, né? Tipo, ela teve essa vivência aí desses boatos, né? Dessas suposições, mas vai saber. Eu acredito que possa ser verdade. E aí, com isso, ela não via muito a saída. Então, ela ir pra prostituição deve ter sido disso, né, cara? Foi. Eu não sei, pessoa que se envolve com essas coisas, às vezes se sente suja, né, cara? Não julgando as pessoas, tipo, mas eu acho que ela se sente suja, que ela não merece outra coisa, aí ela acaba continuando seguindo nesse caminho. Não tem muita perspectiva, né, eu acho. Isso. E aí ela morava ali com o pai, diz que abusavam dela e tal, e aí ela descobriu que o pai abusou da meia-irmã dela, que era... Isso, que era irmã por parte de pai só, mas o pai dela casou com outra mulher e tal, descobriu que o pai abusava dessa irmã dela. E aí, com 14 anos, ela resolveu ir morar com a mãe. Ela saiu de casa, deixou a casa do pai dela. Só que aí ela não se entendia direito com a mãe ali, porque ela não tinha muita vivência com a mãe, porque ela não cresceu junto com a mãe dela, né? Não tem intimidade, né? Pensamento muito diferente. E a mãe dela tinha regras e tal, e ela vem de um contexto familiar que o pai dela não tava nem aí pra nada, então ela não conseguiu se adaptar ali e acabou com 15 anos indo morar sozinha em São Paulo. Que perigo, né, cara? Pra ser modelo. Esses papos de modelo aí vocês já estão ligados, né? Vocês estão ligados, né? Aí ela começou a se sustentar em São Paulo do jeito que dava e começou a fazer filme pornográfico, né? Filme adulto. Sim. Começou
começou a se prostituir e tudo mais. E assim ela foi construindo a vida dela em São Paulo desde os 15 anos. Sim, e nisso daí ela também foi se envolvendo, acho que não só com o goleiro Bruno, né, como a gente vai contar daqui a pouco, como ela conheceu ele, mas ela se envolveu com outros jogadores também, porque ela sempre vivia nessas festinhas aí de jogador. Sim. Talvez o Cabé deve saber mais histórias, né, de jogadores e festinhas e blá blá blá. Tem uma do Ronaldo e do Vampeta que era boa. É, exatamente, então... O Vampeta chegava nas festas do Ronaldo e já falava, me fala de que lado tá as mulheres, de que lado tá os travestis. Meu Deus do céu. Quem foi que foi contratado, que perguntaram, você tá do lado do Ronaldo ou do lado do Kaká da igreja? O Alexandre Pato, quando ele chegou no Milan, perguntaram pra ele, o Ronaldo chegou com uma Playboy pra ele, falou, você tá comigo ou você tá com os caras da igreja do Kaká lá? E foi isso. Meu Deus do céu, que lado será que o Pato ficou? Mas é que é isso, cara. O futebol eu vejo muito isso. Ou é putaria ou é igreja. Ou é os dois. Ou é os dois também, mas é o perfeito equilíbrio. Mas a gente conhece muitos jogadores que têm bastante polêmicas aí com isso, né? Por exemplo, até o Vini Júnior agora também, né? Que tá com polêmica com a Virgínia, né? Porque, né, a Virgínia é esse ser humano incrível e o Vini diz que tá jogando muito ruim por causa dela. A galera tá colocando a culpa nela. Cara, futebol não tem como não dar merda. Você pega um monte de homem com muito dinheiro, coloca tudo num lugar só, num ambiente só. Não tem como. Todo mundo vai fazer cagada. Não tem como. Sim, aí a Elise começou a conviver nesses rolês aí de jogador. Tanto que ela chegou a meio que ser musa também no São Paulo por um tempo. Então ela sempre esteve envolvida. Sim. A Elise, quando ela era criança, ela queria ser jogadora. Ela vivia envolvida com os futebolzinhos, assim. Então ela gostava de jogar, ela tinha esse sonho. Só que pra ser jogadora, tinha que ter apoio, tinha que ter incentivo, e ela não tinha nada disso, né? Sim. Então ela não virou nada, assim. E aí ela acabou indo pra São Paulo, ela conheceu esse mundo futebolístico e ela já gostava muito de futebol, colecionava camisa, ela tinha um monte de camisa, claro, tudo falsificada, mas ela tinha. E aí ela falou, pô, é aqui que tá o dinheiro e um esporte que eu gosto, juntou a fome com a vontade de comer, né? Pois é, e sempre a gente ouve história, né, de mulher que engravida de jogador e de certa forma tem uma boa vida, então... É um investimento pra vida, você ficar grávida de jogador, Vocês desculpa aí, gente, mas é a verdade. A gente não tá sendo misógina aqui, a gente tá constatando fatos. Sim. E aí, a Elisa, ela foi pra uma festa de um jogador, inclusive, que jogava com o goleiro Bruno no Flamengo. Eu não vou lembrar o nome, você sabe, amor? Não sei não. Putz, pior que eu vi... É porque assim, eu assisti um podcast onde o goleiro Bruno participou, eu não vou lembrar o nome do lugar agora. Uhum. Mas ele fala que ele conheceu a Elisa nessa festa desse amigo dele aí e tal, que esse amigo insistiu demais. Cara, sabe aquele efeito borboleta? Eu não lembro se era Luísa alguma coisa, então, o eu nome não vou lembrar o nome do cara nem do canal, mas ele... Sabe aquele efeito borboleta de, tipo, não era pra ele ir naquele lugar, ele acaba indo e tudo acontece. Sim, porque ele fala que a mulher dele... Olha como o Bruno é, porque o Bruno também, ele é jogador de futebol, né? Ele era um homem biscateiro. Ah, ele não vale o que meus gatos enterram. Exato. A mulher dele tava no hospital, de acordo com o que o Bruno fala, claro, que a mulher dele tava no hospital, que ela ficou uns 3 dias no hospital de beleza. Eles voltaram pra casa. Nisso que ele voltou pra casa, ele, eu vou cuidar aqui da minha mulher e tal. Só que esse amigo ficou, não, porque eu tô fazendo uma festa aqui, você é meu amigo, eu preciso que você venha. Insistiu e o cara foi. Uhum. Aí, o que aconteceu nessa festa? Né? Alegria, bebida e uma suruba. Então, o Bruno, pra descredibilizar a Elisa, primeiro ele falou, tipo, que foi uma festa, que antes de tudo, né? Ele falou, foi uma festa que eu tava, eu conheci ela, me interessei por ela, e aí a gente ela ficou só comigo no dia, tal. A própria Elisa falou também, tipo, eu só fiquei com ele na festa, não sei o quê. Aí depois que tudo explodiu, aí ele começou, não, porque era orgia, porque a Elisa rodou na mão de todo mundo. Cara, eu não duvido. Mas eu não duvido, cara. Festa de jogador, eu não duvido que tenha sido um puta do surubão. Também acho. Porque tem esses boatos de suruba também em outro momento, que daí daqui a pouco a gente vai chegar. Sim. Bom, mas então, ele foi nessa festa, conheceu a
Elise lá. Como a gente disse, eles tiveram um trelelê. E aí, 3 meses depois, a Elisa procura o Bruno com uma notícia de que ela estava grávida e que o pai era o Bruno. E aí o Bruno ficou em choque, ele quis abafar a notícia, né? Porque ele tava em épocas de Copa do Mundo, ele tava de olho ali, ele tava querendo ir pra Copa. Então ele falou, eu vou levar essa mulher aqui no banho-maria até eu conseguir ser convocado, e aí depois a gente descobre o que vai fazer. E aí eu acho que nisso o Cabé pode dar uma perspectiva de como tava na época. Você lembra, amor? Tava pesquisando agora quem são os goleiros da Copa de 2010. Deixa eu ver. Então, é porque o que eu sei é que mais ou menos nessa época de 2009 pra 2010, o Flamengo foi campeão, acho que da Copa do Brasil? Foi campeão brasileiro. Isso, foi campeão brasileiro e, tipo, o goleiro Bruno tava no auge dele. É. Né? Ele tava sendo, tipo, o melhor goleiro do Brasil. Eu acredito que ele estivesse sendo cotado. Ele era capitão do Flamengo, né? Eu até perguntei pro Cabé esses dias, eu falei, amor, qual que é a diferença de um capitão do time de futebol? Porque qualquer posição pode ser capitão, né? Nesse caso era o goleiro, mas pode ser, tipo, volante, pode ser... Qualquer um dos 11 jogadores pode ser capitão. E o que isso impacta na carreira do jogador? Cara, geralmente o capitão é o jogador que tem uma certa liderança no time. Então é um jogador que é influente no time, é um jogador que vai poder reclamar com os jogadores, poder reclamar com o juiz. É algum jogador que exerce uma liderança no time. Entendi. Eu tava pesquisando aqui, ó, Copa do Mundo de 2010, os 3 goleiros que foram foi o Júlio César, o Gomes e o Doni. O Doni era muito ruim. E tinha um empresário muito bom. Só que ele era um goleiro de confiança do Dunga. Agora o Júlio César e o Gomes eram muito bons. Eu não sei se o Bruno se encaixaria na Copa do Mundo de 2010, não, viu? Eu acho que seria pra Copa de 2014, na verdade, essa cotação. Que ia ser na África. Foi na África, né? É da África. Mas eu acho que eu vi que estavam cotando ele pra Copa de 2014. Mas o crime é em 2009? Foi em 2009 o crime. Foi em 2010 o crime? Junho de 2010. Não ia pra Copa. Não ia. Foi em junho de 2010. Não ia. Muito em cima. É isso, galera. Ele tava de olho na Copa do Mundo, ele queria ir pra Copa do Mundo. Que eu acho que é o sonho de todo jogador também, né? Independente da posição que você joga. Era mais fácil ele matar um goleiro. Eu vi gente falando que era pra Copa de 2010 e eu vi gente falando que era pra Copa de 2014. Eu vi que era na Copa da África. Entendi. Nos Já jogadores. tava olhando ele pro próximo ciclo. Tô falando, era mais fácil ele matar o Doni, velho. Era o que ele devia ter feito, então, na sua opinião, Cabé. O Brasil ia ficar feliz ainda. Cara, mas se você vê, o Bruno, ele era um cara muito burro. Tanto que ele não era nem formado na escola. Ele voltou a estudar depois de preso. Sério? Nossa, isso eu não sabia. Então, ele fez uma série de burrices. Não que escola determine a inteligência de alguém, né? Mas ele fez uma série de burrices durante esse crime que foi cabuloso. Vocês vão falar sobre a entrevista que ele deu no Dia da Mulher? Não vi. Quando ele era goleiro? Não vi isso. Que ele falou que todo mundo já bateu numa mulher. Que ele fala, quem nunca bateu numa mulher, né? Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Quem nunca deu uma porrada numa mulher? Tão comum, tão normal. Foi quando ele tava defendendo o Adriano Imperador também, né? Ele falou isso. Sim. Então, é o que eu tava falando. Tipo, a gente sempre ouviu histórias de jogadores polêmicos. Por exemplo, o Adriano mesmo, nossa. Teve uma mulher que quebrou o carro dele, fez um puta escândalo. Então, pra nossa cultura brasileira, tipo, é normal o jogador fazendo merda. Então, só que, claro, ele atingiu o limite do humor. Só que foi isso. Quando ela apareceu falando pra ele que ela tava grávida depois daquela festinha lá e ela só tinha coisado com ele ficou louco. Porque o Bruno, ele era casado, só que ele também era noivo e ele também tinha uma amante. Meu Deus. Sim, ele era casado com a Daiane, que foi uma menina que ele conheceu na infância, na adolescência, assim. Ele começou a namorar ela com 14 anos. Ele era muito pobre e aí ele era muito amigo do Macarrão ainda nessa época de infância também. E aí
ele resolveu casar com a Daiane, e aí ele teve filhas com a Daiane, só que eles passavam muita necessidade, porque a mãe dele também trabalhava muito, não conseguiu criar ele, o pai abandonou, aí quem criou ele foi a avó, mas eles, né, eram bem humildes, e aí ele passava necessidade, até que ele conheceu o Maca, que é o Macarrão, e o Macarrão trabalhava e doava parte do salário dele pro Bruno sustentar a Daiane. Esse Maca aí, olha. Essa Coca é Fanta. Eu também acho. Sem preconceito nenhum. Esse macarrão é miojo? Miojíssimo. Esse macarrão é miojo. É. Total. Só que é isso que a gente fala. O Bruno, ele pode ser uma pessoa boa, não tô falando que não pode. Só que o histórico dele não é legal, porque ele sendo casado com a Daiane, daí chegou um certo momento ali do relacionamento deles em 2009 que ele ficou separado da Daiane, mas continuou casado no papel. Porque assim, a Daiane, ela pedia pra separar dele, mas ele não aceitava a separação. Aí eu já começo a questionar também, até se de repente ele não aceitava a separação, agora sabendo de tudo que ele fez pra não pagar 10% de salário de pensão, se de repente não era pra não ter que pagar pensão pra Daiane e pras duas crianças. Porque claramente ele caga pra essa Daiane. E inclusive eu acho que o goleiro Bruno, na verdade, odeia mulheres. Porque não faz sentido o cara conseguir amar alguém na vida, uma mulher, e ele fazer tanta coisa ruim pras mulheres do jeito que esse cara faz. Ele não tem o mínimo de respeito por mulher nenhuma que passa pelo caminho dele, nem pela avó dele, que foi quem criou ele desde quando ele era pequeno, porque até a véia ele enfiou no meio desse crime que ele cometeu com a Elisa. Pra mim, o grande amor da vida dele, na verdade, é o Macarrão. Sem dúvida nenhuma. E ele não consegue aceitar isso, e ele não se aceita, e aí por conta disso ele faz essa quantidade de bosta que ele faz aí. E é verdade, só que daí é muito complicado, porque ele é rodeado de mulheres que elas se rendem aos pés deles, porque, cara, como que a Ingrid ficou noiva do cara sabendo que ele era casado? Pois é. Ela sabia que ele tinha amante. Namorava com o cara sabendo que ele era noivo e casado. Que ele era noivo e casado. Pois é, cara. Esse cara tem que escrever um livro, velho. Cara, Cê não, é ele tem um dom que a gente não... É inegável. E o Macarrão também é apaixonadíssimo por ele. Esse cara tem um dom. Ele tem uma lábia, eu não sei o que acontece. Sim, o Macarrão tem a esposa lá, a Jojane, mas... E tem filhas com a Jojane, mas a gente sabe... Até porque o meio do futebol é muito homofóbico, né? Então os caras devem ter preconceito com eles mesmos. Os caras não se aceitam, então eles falam, vamos arrumar um monte de mulher e aí vamos seguir assim. Agora a torcida do Flamengo deve estar odiando a gente. Eu quero pedir desculpa aí. Devem estar chamando a gente de chaperone pra baixo. Mas enfim. Eles nem sabem o que é isso. Não, eles sabem porque a chaperone brigou, chutou a criança lá do Flamengo. Verdade, pôs fogo na menina lá enquanto ela tava tomando o café da manhã. Foi. Chutou a enteada do Jardim. Esquartejou a criança, foi horrível. É, mas é isso que tá, Rafa. Eu não entendo como que um cara desse, que ele já tinha essas polêmicas, né, de muitas colheres e não sei o que, não sei o que lá, como que só mais um filho na vida dele foi incomodar tanto? Pois é, né? Mas é que ele não pagava pensão nenhuma, né, até o momento. Sim! Uma das mulheres falou pra Elisa que não adiantava ela ficar correndo atrás dele, sendo que ele não pagava nada, não. Ele matou a única que correu atrás e que pôs ele na justiça. A única que cobrou a pensão, ele foi lá e matou. Ela tentou, né? Pois é. Só que é isso que eu acho louco, porque beleza, ela foi lá atrás do Bruno, foi falar, tô grávida. O Macarrão catou ela, pegou, acho que na verdade o Bruno ligou pra ela e falou, bebê, vem aqui, não sei o que. Beleza, enfiou ela num carro, dali a pouco eles viraram a esquina, o Macarrão e sei lá mais quem entrou no carro, eles deram um monte de porrada na guria grávida, fizeram ela tomar um coquetel de remédio lá, um Cetotec, acho. Sim. Só não enfiaram um cabide nela, não sei porquê, mas eles queriam que ela abortasse. Então, foi isso, tipo, ela falou pra ele da gravidez, ele falou, não vou assumir, você vai abortar. Aí ela foi pra justiça, botou ele no pau pra ele pagar a pensão e pagar alimentos gravídicos, porque ela grávida ia começar a engordar, não ia mais poder trampar, porque ela era modelo, né, atriz de pornô e tudo mais. E aí pediu pensão, ele não quis pagar,
ela ficava indo na Sônia Abrão direto, indo no jornal, não sei o quê. Aí ele resolveu, vamos abortar à força. Ele foi, sequestrou ela, dopou ela de remédio, deu um chá pra ela tomar, bateu nela. O Macarrão e o Russo, que era esse outro cara que tava junto no carro aí, que era um motorista do Bruno, ameaçaram ela, ameaçaram a vida dela. Eram 4 homens no carro, ameaçando a vida da Elisa se ela não abortasse. Deram remédio pra ela dormir, ela dormiu. No dia seguinte, quando ela acordou, o Bruno foi jogar bola, o Macarrão virou pra ela e falou assim, ó, saindo daqui eu vou te deixar num ponto de táxi, você vai agendar na clínica de aborto um aborto pra sexta-feira e eu quero que você mande os papéis do aborto comprovando que essa criança foi abortada, senão a gente vai matar você, fechou? Ela falou, fechou. Aí ela falou, beleza, e a primeira reação dela foi extra. Tome jornal extra, essa notícia incrível aqui que vocês têm agora. Exatamente, ela foi deixada no ponto de táxi, ela saiu desse ponto de táxi com um vestidinho cor-de-rosa, toda despenteada, toda cagada, foi direto na justiça, fez a denúncia do que tinha acontecido na noite anterior. Saindo da justiça, ela foi direto no jornal pra falar tudo que tinha acontecido. Aí ele me ligou, era 2 horas da manhã. Não, 1h48, me passou um rádio de um ID diferente. Aí eu falei, oi, quem é? Daí ele, fala, bebê. Quem é dele? Fala, bebê. Eu falei, fala, Bruno. Aí ele pegou e falou assim, tem como a gente conversar? Eu falei assim, conversar com você é difícil, porque você é uma pessoa louca. Não sei do que você é capaz. A outra vez, você já viu o que aconteceu? Teve uma confusão no Barra Grill, que me agrediram. Não sei se foi ele que mandou, se não foi. Até então tá uma incógnita. E ele falou assim, não, sai aqui na frente, vamos conversar. Saí, entrei na Cayenne dele. Entrei na Cayenne, a gente ficou conversando um tempão. Aí do nada entra um cara, por um lado, Macarrão, amigo dele, que tem fotos no site da Globo. Branquinho, que foi criado com ele de infância, desde a infância. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer? Você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu falei assim, tá bom, tá, eu tiro, o que você quer? Aí, tá bom, vou te dar Citotec. Eu falei, Citotec não aborta com 5 meses. Só que aí a justiça foi muito injusta, né, cara? Porque ela foi lá acusar os golpes tudo. Ela queria medida protetiva, né? Lei Maria da Penha e tal. Aí a juíza falou, não. Porque você é uma piranha, você é uma prostituta. Não vai ter direito a nada, não. Sai fora. Fazia 4 anos que a Maria da Penha tinha sido sancionada, a lei. E aí a juíza falou, não, mas você não é esposa dele, você só tá grávida dele, mas você não tem envolvimento nenhum com ele, então eu não vou te dar medida protetiva. Tipo, você só tá grávida, você não tem envolvimento nenhum. Só uma criança que você tá carregando no ventre. E aí ela não deu a medida protetiva. E outra coisa, e nisso aí, a Elisa, ela tava grávida de 5 meses, tá? O Bruno tava querendo que ela abortasse uma criança de 5 meses. Eu acho bonito que essas pessoas aí do futebol, elas são todas, ai, que a vida, ai, que lindo, como vamos proteger as crianças e não sei o quê. Mas quando é a Maria Chuteira que tá grávida, aí não tem essa de preservar a vida, não, vamos abortar. Aí o trenzinho do aborto come solto. O Bruno deu uma de Guto Zacarias. Exato. E aí, então, beleza. Elisa não queria tirar a criança, a Elisa queria manter. A advogada da Elisa falou assim, fia, cata tuas coisinhas, teus paninhos de bunda e volta pra São Paulo, porque senão se você ficar aí, vão matar você. E aí Elisa obedeceu, voltou pra São Paulo pra se proteger, mas deixou um vídeo gravado falando que se alguma coisa acontecesse com ela, seria a culpa do Bruno. E aí o Bruninho nasceu em fevereiro de 2010. E o Bruno, pra evitar que a Elisa ficasse indo na mídia, começou a pagar R$1.000 por mês pra Elisa, pra pagar ali o sustento do Bruninho, porque a Elisa não tava trabalhando, a Elisa não tinha dinheiro, não tinha um gato pra puxar pro rabo. Pô, e R$1.000 pra ele na época era nada, cara. Zero, era esmola, troquinho de pinga. Eu acho que
atualmente, sei lá, devia receber ali do Flamengo uns 200 mil. Sim. Tá ligado? Ele recebia bem mais. Sim. O Bruninho, quando ele tava com 2 meses, teve o fatídico Dia da Mulher, onde o Bruno falou, ai, quem nunca saiu na mão com uma mulher? Foi o Bruninho tinha 2 meses. E nessa época, além de tudo, o plano de saúde dele tava pra ser cancelado, porque esses R$1.000 por mês que o Bruno dava pra Elisa, não vinham todo mês certinho. Então atrasava, tinha mês que ele não pagava, então a Elisa não conseguia manter as custas da criança, comprar comida pra criança, comprar leite e tal. Ela começava a cobrar o Bruno, ela ia pra mídia, e aí o Bruno falou, demorou, só vou pagar a pensão certo se fizer o DNA. Só que aí quando pediam pra ele dar o DNA dele pra fazer o exame, ele não dava. Sempre acontecia alguma coisa que ele não dava o DNA dele pra fazer exame. O Bruno sempre se recusou a fazer o DNA. Até depois do crime, né? Ele participou de várias entrevistas, do Cabrini mesmo. Ele sempre falou que só ia pagar com DNA, mas aí na hora de fazer o exame, algo acontecia, tipo o time, o Flamengo que pedia conciliação, o advogado que fazia não sei o quê, e aí por fim ele não dava o DNA. Sim, ele sempre meio que com um tom de deboche, assim, né, falando, se for meu filho, eu vou adorar, sei lá, conviver com ele, se for meu filho, não sei o quê, se for meu filho, sei que lá, sempre menosprezando o piá. Sim, e aí eu acho bonito de dizer que em fevereiro de 2010, que foi quando nasceu o Bruninho, o namorado, quer dizer, o Macarrão, foi morar com o Bruno no Rio de Janeiro. Sim, porque ele era muitos amigos, muitos brothers. O Macarrão, na época, ele administrava todo o dinheiro do Bruno, administrava o que o Bruno fazia, deixava de fazer, com quem o Bruno andava e tudo mais. Inclusive, a namorada do Bruno, a Ingrid, achava o Macarrão um pé no saco, achava ele muito intrometido, porque ele mandava na vida do Bruno. Que nem uma mulher, ué. E o Macarrão, ele era casado. Ele era casado, tinha uma filha e a esposa dele tava grávida lá em Minas. Mas aí ele abandonou tudo isso daí só pra ir morar com o Bruno no Rio de Janeiro. E aí, no fim de abril, o advogado do Bruno liga pra advogada da Elisa e pra Elisa e fala que o Bruno tem a intenção de dar um apartamento pra Elisa lá em Belo Horizonte, porque a família do Bruno morava ali perto. E aí ele queria que a Elisa estivesse ali perto da família dele pra poder ter contato com o Bruninho, porque ele era muito bom, né? Nossa, que menino bom. Então, a Elise, né, ela só caiu nessa emboscada aí do Bruno, porque ele veio com essa promessa aí do apartamento pra ela. Sim. Só que pessoas próximas a ela ali, né, tanto a mãe quanto a madrinha do Bruninho, elas falam que a Elisa, provavelmente ela era realmente apaixonada pelo Bruno. Cara, eu não sei, porque de verdade ele deve ter algum magnetismo. Não tô dizendo que não, porque, cara, não é muito absurdo, porque todo mundo que orbita o Bruno se fodeu muito, mas amando dele. Ele praticamente não fez nada, só que ele mandava. Dizem que ele é psicopata, né? Então eu não sei, cara. Ou ele tem um poder de sedução, persuasão, eu não sei, cara. Será que ele é a Suzane Richthofen do futebol? O Suzane Richthofen brasileira. E é feio, hein? Se fosse bonito, hein? Nossa, é mais feio que encoxar a mãe no tanque. Sabe uma outra coisa que eu acho mais feia que matar alguém? Aquela barba que ele tinha, que é a barba sem bigode. Puta, pode... que é aquela barba que contorna a mandíbula, né? Não tem bigode, cara. Eu acho tão feio aquilo. Barba de pescoço. É horroroso mesmo. É muito horroroso. E aí, assim, o exame de DNA foi marcado pra ser feito em agosto de 2010. E aí, se desse positivo, o Bruno prometeu que vai registrar o Bruninho e pagar R$3.500 de pensão. R$3.500 que também não era nada pra ele na época. Não era nada, mas pra ela, já tava bom demais, 2010. Demais. Só que aí, o que acontece? De novo, marcou o DNA, aí veio o Flamengo e falou, não, pera lá, não vamos esperar até agosto. Vamos adiantar pra junho, sem precisar fazer o exame. Aí a gente faz uma audiência de conciliação e combina aqui um salarinho teu aí pro seu, ô Elisa. Pode ser? A Elisa falou, não, beleza. Então a Elisa foi se hospedar no Rio de Janeiro, num hotel nas custas do Bruno, em junho, pra poder fazer a conciliação aí, essa audiência pra ajeitar as coisas, né? Então ela saiu de lá da onde ela tava, da casa de uma amiga, que era onde ela tava, e foi lá se hospedar nas custas do Bruno. Até que no dia 4 de junho, fatídico dia, o Macarrão foi fazer aquela tatuagem gay dele nas costas. Puta, cara. Que é uma tatuagem gigantesca escrito Maca
e Bruno. Amizade que nem o tempo irá... Como é que... É uma puta frase, é uma bíblia que ele escreveu nas costas. Nossa, e é uma tatuagem de cadeia feia pra boné, uma letra horrorosa. Aqui, ó. Bruno e Maca. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Você tatuaria uma frase bonita dessa pro seu melhor amigo, amor? Mas nunca. Nunca? Mas nunca. Nem pro seu melhor amigo do mundo? Não, tá maluca. Mas você não achou bonita a tatuagem? Não, fazer tatuagem de casal, tá louco? Nem comigo? Você não faria? Rafa e Cabé. Não. Não? Não. Meu Deus, eu tô triste. Só com bacon. Ah, com bacon você faria? Com bacon sim. Aí acho justo. Tá certo. Bom, então ele fez a tatuagem gay dele e foi direto no hotel que a Elisa tava, e ele foi com um papo que, o Bruno vai dar 30 mil pra resolver essa situação. A Elisa falou, nossa, 30 mil? Beleza, né? Eu que tô feliz. Só que ele falou, só que esses 30 mil tá lá no sítio do Bruno, em Minas, lá em Esmeralda. Vamos lá buscar. Então você vai ter que ir lá comigo, vamos? Ela falou, demorou, vamos. Só que aí quando ela entra no carro, um primo menor de idade do Bruno tá ali, que é o Jorge. E o Jorge desce a coronhada na cabeça da Elisa, machuca ela e começa a ameaçar ela. E aí esse Jorge, ele tinha 17 anos na época, ele tava morando com o Bruno porque ele era drogado, tava envolvido com tráfico e tinha traficantes que estavam ameaçando a vida dele. E aí a mãe do Jorge falou pro Bruno, pelo amor de Deus, leva meu filho embora, porque ele morava lá no Nordeste. Leva meu filho embora e cuida dele. Então o Bruno tava cuidando desse primo dele. E esse primo dele desceu o sarrafo na Elisa e começou a falar, perdeu, Elisa, perdeu, e começou a xingar ela de tudo que é nome e tal. E aí o Macarrão foi levando ela pra casa do Bruno, pra mansão do Bruno, porque o Bruno não tava lá, o Bruno tava em concentração pra um jogo contra o Goiás, que ia rolar no dia seguinte. E aí eles dormiram lá naquela noite. O Bruno foi pro jogo no dia seguinte, perdeu o jogo, e foi uma vergonha pro Bruno, porque a última vez que o Flamengo tinha perdido pro Goiás tinha sido 14 anos antes. E aí foi uma humilhação, se eu não me engano foi 2-1 aquele jogo. Você sabe alguma coisa sobre isso, Cabé? Mas nunca, tem tanto Flamengo e Goiás que acontece aí, eu não lembro. Você não lembra? Não lembro. Pois é. Então, mas eu acho que o Bruno chegou a comentar desse jogo aí no podcast. Mas, tipo, ele lembra, assim, que ele já tava meio transtornado nos jogos por causa desse fato. Sim. Porque, a Elisa já tava atrapalhando ele psicologicamente, coitadinho. Porque, né, um homem que tem namorada, mãe, tem mulher, vê se pode, do nada aparecer Tadinho, né? outra Coitado. piranha com o filho dele. Como se ele já não tivesse um tanto de filho pra pagar pensão. Pois é. Mas não ia mudar nada. Cara, não faz sentido, não entra na minha cabeça, e na verdade não entra na cabeça de ninguém. Sim. Porque é um motivo extremamente torpe. Sim. Você matar alguém porque ela tá grávida de você. Mano, se você não queria que ela engravidasse, usasse camisinha no boneco. Simples assim. Ele meteu que a camisinha estourou, que ele ficou muito preocupado. Estourou, caralho. Que a Elisa era muito rodada, que ele até ficou com medo de ter pego AIDS. Por quê? Eu acho que a ideia dele era realmente, tipo, tirar a Elisa da jogada até passar aquela audiência de conciliação que tava marcada ali pro dia. Que dia mesmo que eu falei que tava marcada? A audiência tava marcada pro dia 10. E aí, ele queria dar uma tirada dela de cena pra poder passar essa audiência, ela não ir. Porque aí, com isso, fica... tipo, como se a vitória fosse dele, entendeu? Eu acho que essa era a ideia inicial. Só que aí eu acho que quando a Elisa entrou no carro, apanhou, porque eu acho que foi uma... ela bateu, ela apanhou grave, porque a partir daí os relatos são de que ela não conseguia mais cuidar do Bruninho, e que o Bruninho passou a ser cuidado por outras pessoas. Então, eu acho que depois disso ele começou a ficar nervoso e começou tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque assim que eu soltar ela vai pra mídia e vai mostrar que ela apanhou e eu vou ser preso por agressão. E aí acabou a minha carreira. Então ele começou a pensar no que fazer. Pois é, aí ele soltou, acho que a fatídica frase também ali pro Macarrão e falou, resolve aí. Porque ele, coitado, é um homem incapaz. Exato. Ele não consegue resolver os próprios problemas. Sim. Aí ele falou pro Macarrão, resolve aí. E eu não sei o que o Macarrão entendeu com isso, porque eu não sei o que se passou na cabeça do Macarrão, que quando ele ouviu um resolve aí, ele simplesmente
falou, é pra matar ela. Sim. Não entra também na minha cabeça isso. Eu sei que dia 6 chegaram no sítio, a Elisa ficou mantida presa num quarto, enquanto o Bruno pensava no que fazer com ela. Aí o Bruno ficava fazendo festa dentro do sítio, ali, enquanto a Elisa tava presa, e ele proibia as pessoas de entrar na casa. Até que um primo do Bruno, o Sérgio, ele entra na casa e ele vê a Elisa machucada, sangrando. E aí ele fala pro Bruno, Bruno, o que tá acontecendo? Bruno conta pro Sérgio, e aí o Sérgio fica em choque, e o Bruno fala, agora que você tá sabendo, você se fudeu, que você vai ter que cuidar da segurança da casa também. E aí o Sérgio fica de segurança na casa. Dia 9 de junho, o Sérgio dá o celular pra Elisa ligar pras amigas e falar que tá tudo bem e que o Bruno vai dar um apartamento pra ela. E dia 10... o Macarrão e o Jorge, que era o dia da audiência, né? O Macarrão e o Jorge, eles pegam a Elisa e o Bruninho e falam, ó, a gente vai pra uma viagem. E aí, nisso, levam pro sítio do Bola. Eu só queria deixar claro que o Bola, esse Bola dessa história, não tem parentesco nenhum com o Bola do Pânico. Eles têm o mesmo sobrenome, Bola, mas não tem nada a ver. Ia ser da hora se o Bola fosse o Almôndega também, né? Porque esse é o Macarrão e o Almôndega. Nossa, cara, pode crer. Mas ele tem tem muitas amigo comidas, com nome né? Porque tem o Coxinha também envolvido. Tem o Coxinha tem também? o Coxinha. Cara, tem muita gente envolvida, mas os principais são esses aqui que a gente tá falando. E aí, assim, quem que era o Bola? Era um ex-policial da tropa de elite de Minas. E ele tinha ali um terreno baldio que chamava de Casa da Morte. Que lá ele fazia esse serviço de dar susto em pessoas pra cobrar coisas, né? Ele era tipo o Sérgio Malandro, sabe? Que às vezes dá susto nas pessoas. Então é isso que ele fazia. Você levava no terreno baldio, ele pulava e falava... Ele do nada, olha o macaco! Eu lembro que tinha um pai de um amigo meu que toda vez que a gente chegava na casa dele, falava, nossa, você é feio, hein? Quanto você cobra pra assombrar uma casa de 6 cômodos? Toda vez. Isso. Aí era isso que o Bola fazia. Era isso que ele fazia. Era isso que o Bola fazia. Assombrava a casa de 6 cômodos. Meu Deus do céu. Deus do céu. Mas realmente, ele tinha uma casa de 2 andares que ficava no fundo desse terreno. Devia ter 6 cômodos. Olha, mais, né? Mais. Com certeza mais. E aí lá o Bola chegou, pôs Elisa numa cadeira. E aí diz que ele sufocou ela com uma gravata. E tem gente que acha que é de fato uma gravata, aquele bagulho que você põe em volta do pescoço. Tem gente que fala que é uma gravata que, né, que enforca a pessoa. E aí nisso o Bola pegou o corpo, perguntou se o Jorge e o Macarrão queriam ver o que ia acontecer. Eles falaram que não. E ele levou o corpo lá pro fundo da casa. Depois de 1 hora ele voltou com um saco de lixo, tirou algo de dentro desse saco, jogou pros cachorros dele comerem e falou que dentro desse saco tinha o corpo da Elisa. Nisso, Jorge e o Macarrão fica em choque, sai correndo de lá e vai contar tudo pro Bruno. Pelo amor de Deus, o que se fizeram com ela? Aí neste momento o Macarrão falou assim, ó, eu resolvi o problema. O problema que tanto te atormentava. Eu chorei muito, com medo de tudo que aconteceu. Então eu fui até o Macarrão, falei com o Macarrão, pelo amor de Deus, cara, o que você fez? Por que você fez isso? Não tinha necessidade não, cara. Aí o rapaz pediu que o Macarrão amarrasse a mão dela pra frente e a enforcou, deu uma gravata nela, enforcou, e o Macarrão pegou ainda, chutou as pernas da Elisa e que ainda tinha esquartejado o corpo dela e tinha jogado o corpo dela pros cachorros. Então, isso eu acho muito louco do caso, porque todo mundo sabe que a Elisa sumiu nesse período, né, do caminho do Rio pra BH. Sim. Né, que enquanto ela estaria ali no quarto, eles estavam ali fazendo as festinhas deles, surbinhas e tal, né, surbinha de leve. E, beleza, os caras matam ela e dão pros cachorros. Só que, cara, ninguém viu a Elisa, ninguém viu o Bruno, ninguém viu porra nenhuma nesse caminho. Sim. E, mano, o Bruno, ele era um puta jogador famoso. Como que absolutamente ninguém viu ele no meio do caminho? E foi serviço mal feito da investigação, né? Completamente. Como que a investigação... E assim, uma coisa que eu acho bizarro também,
tá, porque o cara lá, o delegado que tava investigando o caso, não gostava do Bola, porque os dois trabalharam juntos por um tempo e ele tinha uma rixa pessoal com o Bola. Sim, não ia com a cara do Bola. E a gente sabe bem que a polícia, quando quer arrumar um culpado pra algum crime, não importa o que precisa ser feito, não importa pra onde a investigação tá apontando. A polícia ignora absolutamente tudo e fala, não, o culpado é esse aqui. Por quê? Porque eu quero que seja. Pois é, e essa história do cachorro também não faz sentido, porque durante a investigação tentaram jogar luminol nos cachorros e, cara, é um bagulho químico. Isso é um absurdo. É um bagulho tóxico pra gente, imagina pra cachorro. E assim, não precisa jogar luminol nos cachorros, porque pode ver pelo cocô do cachorro, pode ver pelos dentes do cachorro, mas eles escavaram lá, eles tentaram ver se tinha corpo concretado, porque teve um momento que falaram que o corpo tinha sido concretado. E assim, todos esses relatos que a gente fala aqui, eles são baseados nos depoimentos do Jorge, que era lembrando, um menor de idade, dependente químico, que usava droga, vivia drogado, e no Sérgio, que era aquele primo que viu as coisas e que aí o Bruno acabou deixando ele pra cuidar lá da casa. Só que o que aconteceu? Quando foi julgar o caso todo, o Sérgio morreu. Sim. Misteriosamente. Misteriosamente acontece. E aí a polícia simplesmente falou, não foi por causa do caso todo, não. Tipo, antes de ter o julgamento, o Sérgio morre e a polícia simplesmente fala, não foi por causa do caso da Elisa, foi por outra coisa, nada a ver, pode esquecer aí, só tira ele do processo porque ele morreu e vamos aceitar. Sim, e o corpo ele não foi localizado em nenhuma das chácaras, tanto a do Bruno e nem na do Bola. Sim, então assim, não acharam o corpo da Elisa até hoje, não tem vestígio nenhum, o único vestígio que tem é o sangue do carro do Bruno, que foi quando o Jorge bateu na Elisa. Campeã mundial de esconde-esconde de 2010. Sim. Desculpa, pode cortar isso aí. Não pode não. Não, pode deixar. E aí assim, depois cataram o Bruninho, porque aparentemente depois, né, dos depoimentos, falaram que era pra ter matado o Bruninho também. Só que aí, por fim, o Bruno fez o depósito da morte de uma pessoa só, ficou faltando o dinheiro de matar o Bruninho. Eu vi o Beto Ribeiro falando isso, não lembro em qual podcast, mas eu acho que era um valor, acho que era de 70 mil, que era pra matar só a Elisa. Aí depois o Bruno perguntou, ué, mas e o Bruninho? Não vai matar o Bruninho? Porque realmente não faz sentido você mandar matar uma pessoa e, tipo, não mandar matar o filho. O cara não paga pensão, não paga assassino, não paga nada. Não paga nada. Mão de vaca do caralho, caloteiro. Muito mão de vaca, cara. Que maior isso, caloteiro do Brasil é o Bruno, cara. Nossa, se a bola de futebol fosse feita de dinheiro, não passava uma, irmão. Pegar todas. Só que aí foi isso, né, cara? Lamentavelmente a Elisa morreu. Ninguém sabe onde ela tá até hoje. É o que dizem, né? Que ela morreu, ninguém sabe onde tá o corpo. Então, cara, porque muita gente fala que ela pode ter morrido nesse caminho do Rio de Janeiro até BH, porque só a polícia, acho que de BH investigou, não sei se a polícia do Rio investigou, também isso é muito estranho. É que tinham que ter federalizado, porque a partir do momento que você passa de um estado pro outro, a Polícia Federal precisa ser envolvida, e não foi envolvido. E não se sabe por que não foi federalizado esse caso, porque nesse caso, como envolvia o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas, tem que ter ali as duas polícias trabalhando juntas. Mas cagaram. Aí foi isso que aconteceu, cara. Tipo, a guria morreu. Sim. O Bruninho simplesmente largaram, como o Bruninho não tava incluído no dinheiro da morte, eles largaram o Bruninho numa favela. Mudaram o nome do Bruninho pra Rian Yuri, porque o Bruno falou que não suportava ter aquela criança com o mesmo nome do que ele. Dico. E aí deram pra Daiane cuidar do Bruninho. A Daiane passou pra Georgiane, que era esposa do Macarrão. A Georgiane, essa criança começou a passar de lado mão em lado, mão. até que acharam o Bruninho no dia 26 de junho com uma vizinha de um amigo da Daiane, com a mãe da vizinha de um amigo da Daiane, lá na comunidade. Muito rolê, cara. Conseguiram recuperar ele. Nisso veio o pai da Elisa querendo a guarda do Bruninho. E aí, por fim, descobre-se, né, que dos casos de estupro ali do pai da Elisa. E o pai da Elisa foge pra Argentina. E aí o Bruninho acaba ficando com a mãe da Elisa,
que hoje em dia cuida muito bem do Bruninho, porque meio que eu sinto que ela tenta recuperar a participação que ela poderia ter tido com a filha dela e ela não teve, sabe? Hoje em dia ela tem condições. E aí, por fim, condenados, então, foram 9 pessoas envolvidas. O Bruno juntou um time de futebol, praticamente, pra fazer esse crime. Mas foi o Bruno que pegou 22 anos e 3 meses. E hoje em dia ele é considerado foragido pela polícia. Sim. Porque ele foi assinar um contrato com o time do Acre e ele não avisou a polícia. Antes disso, ele já deixou a tornozeleira eletrônica dele ficar sem bateria. E já burlou várias vezes aí a condicional. E aí, por conta disso, ele hoje em dia é considerado foragido porque o regime semiaberto dele foi revogado. Não se sabe onde ele tá. O Macarrão tá em liberdade, tá tendo progressão aí. Ele pegou 15 anos de prisão, mas ele tá livre. O Bola ainda tá preso. A Fernanda, que era amante, pegou 5 anos e já tá em liberdade também. A Daiane, que era ex-esposa, foi absolvida em júri popular. O Jorge, ele era menor de idade. Ele foi testemunha-chave, ele cumpriu medida socioeducativa porque ele não podia ser preso. Depois ele foi colocado no programa de proteção à testemunha porque o Sérgio faleceu e ele não tava no programa de proteção, né? O Coxinha, que também tava envolvido, também era menor na época e também cumpriu medida socioeducativa de acordo com as informações que eu tive, mas depois eu vi que ele era sócio de alguma outra empresa, então não sei se ele era menor de idade de fato. Mas ele é de menor importância dentro do julgamento, né? E aí o Flávio Caetano, que foi o russo, que era o segurança do Bruno, que tava lá no carro no dia do sequestro e tudo mais, ele foi preso, mas depois ele foi solto em 2010 mesmo, ele ficou pouco tempo preso. Aí depois teve um outro primo envolvido, mas enfim, essas pessoas aí foram as pessoas que são principais. A parada acho que mais bizarra desse caso é que depois de 15 anos pra mais, do nada, o passaporte da Elisa é encontrado em Portugal. Sim. Esse ano foi encontrado o passaporte da Elisa, um passaporte verdadeiro, verídico, Sim. em Portugal, numa casa de uma tal de Regiane, Sim. que é uma brasileira. Num Airbnb, né? O menino tava lá nesse Airbnb e aí ele tava fuçando e disse que achou numa prateleira lá o passaporte da Elisa. Sabe quando você tá num Airbnb desse também entediado? Daí ele olhou uma estante lá que tinha uns livros em cima, ele ficou curioso. Ele falou, vou pegar um livro. Cara, nisso que ele pega um livro, me cai o passaporte e ele vê Elisa Samúdio. Ele, que porra é essa? Sim. No dia da descoberta, o homem disse que procurava um livro para se distrair. Acabou encontrando um documento que o deixou em choque. Quando cheguei em casa para tomar banho, fui apanhar roupa e vi na estante alguns livros, vi lá o passaporte e abri e vi que era o passaporte da Elisa. Foi de imediato. Assim que eu abri o passaporte, eu vi de quem era. Eu lembro muito bem do caso, lembro até, eu acho que o nome de alguns dos advogados. A primeira reação dele, porque eu tava vendo que saiu uma notícia recente no Balanço Geral, dele contando essa história, foi ligar pra dona do apartamento, que é uma brasileira. E nisso que ele ligou pra mulher, ele falou, cara, tem um passaporte aqui de Elisa Samúdio. A mulher, ela ficou muito nervosa. A primeira reação dela foi falar pra ele queimar o passaporte, queimar bem queimado numa panela. Sim. Sem saber o que fazer, ele ligou para a dona do apartamento. A resposta foi surpreendente. Segundo ele, Regiane disse para queimar o passaporte em uma panela e alertou: melhor não se meter. E ele que vai se responsabilizar por isso. Porque eu vou dizer com toda visita, quem levou isso pra minha casa foi ele. E como é que o que ele quer que uma pessoa que morreu? Qual é o problema? Cara, muito bizarro, porque não é uma coisa que você fala normalmente. Tipo, queima esse documento aí da outra pessoa. Pois é. Aí o cara, ele ficou muito sem reação. A primeira reação dele, na verdade, foi entrar em contato com o Léo Dias, daí. Que daí a assessoria do Léo Dias ajudou ele a entregar o passaporte pro consulado brasileiro em Portugal. A mãe da Elisa tá pedindo esse passaporte de volta. E aí muita gente começou a falar, gente, mas como assim? Que loucura tal. Só que esse passaporte, ele é de 2007,
que bate com a época em que a Elisa e o Cristiano Ronaldo tiveram um trelelê. Tiveram um trelelê, suposto caso. Porra, cara, se ela queria ser uma Maria Chuteira, tipo, e ela queria ter engravidado de alguém, ela tinha que ter engravidado do Cris. Só que o Cristiano Ronaldo, ele tem um filho, eu não sei se o Cabé sabe, que ninguém sabe quem é a mãe. Ninguém sabe quem é a mãe. Então, tô ligado dessa história aí. Então, e pra mim, isso é uma teoria muito louca que explodiu minha cabeça de que ela pode ser a mãe do filho do Cristiano Ronaldo, cara. Eu achei muito engraçado isso, mas não bate as datas. Não bate, infelizmente, mas eu achei engraçadíssimo. Seria muito engraçado, seria incrível se fosse verdade. Grande plot twist. Inclusive, teve uma época em que isso é muito doido também, que enquanto o julgamento ia rolando, porque esse julgamento foi um caos também, o advogado do Bruno foi pego fumando crack. E aí mandaram embora o advogado, contrataram outro, e esse outro advogado começou a falar que a Elisa tinha fugido pra Europa. E aí, do nada, encontram o passaporte da Elisa na Europa. Sabe? Então, é isso que é louco, porque tem um vídeo da Elisa falando que ela vai embora pro Paraná. Só que quando ela fala o lugar onde ela vai, ela quase que solta um Portugal. Então, todo mundo ficou nessa teoria de que, tipo, pode ter o Cristiano Ronaldo envolvido nessa fita. E que ela foi pra Portugal. Oi? Por que você tá indo embora do Rio? Por medo de ameaças do maluco do Bruno. Você tá indo pra onde agora? Pro Paraná. Vai ficar com sua casa, seus amigos? Vou ficar lá, com os amigos meus. O Bruno te ligou hoje? Não. Se ele te ligar? Não vou atender. Se ele me ligar, eu vou procurar a polícia. E a história dele tá dizendo que você é maluco, você tá inventando isso? Maluco é ele, não sou eu. Mas você tá inventando essa história toda? Bem capaz que eu ia inventar uma história dessa. Então eu ia virar escritora de novela, que eu ia ganhar muito dinheiro com isso. O que você espera dele? Não espero nada, só espero que a justiça seja feita. Poxa, eu queria muito que ela tivesse viva, cara. Queria muito. Mas suponhamos que ela foi pra Portugal e encontrar esse passaporte dela lá. Vamos supor que ela realmente perdeu o passaporte. Ela teve que voltar pra cá. Não tem nenhuma emissão de passaporte pra ela, além desse? Cara, eu não faço ideia. Tem. Depois eles foram levantar com o consulado e tudo mais, e eles descobriram que ela tirou um ARB, que é esse documento de viagem, que é quando a pessoa tá em outro país e ela não consegue ter todos os documentos pra retornar pro país que ela pertence, e aí ela emite esse ARB, que mostra ali que, beleza, a pessoa não tem condições de todos os documentos, mas ela precisa retornar, porque senão a pessoa fica naquele país que não é o dela e fica ali em situação de mendiga, né? Então ela consegue voltar diretamente pro Brasil, e aí provavelmente a Elisa veio assim porque existe uma emissão desse documento em nome dela. Então provavelmente realmente ela perdeu o passaporte por lá. Perdeu. E aí o que foi encontrado agora. Isso que é muito estranho dessa Regiane é que ela foi mudando as versões do porquê que o passaporte da Elise tava lá. Sim. Depois que o caso veio à tona, novas conversas foram gravadas e as versões começaram a mudar. Olha, eu não sei nada, desconheço a situação, não sei de nada, pra mim isso aí nem existe. Tipo, daí ela foi falando que era de alguma conhecida dela, de que um tal de suíço, não lembro se era suíço, mas um fulano de tal esqueceu o documento lá. Aí tá todo mundo cabreiro. Mas o próprio Bruno diz que que a Elisa não foi morta por causa de pensão alimentícia. Que ela foi morta por outros motivos que ele nunca vai revelar pra imprensa. Que ele só vai revelar pra própria mãe da Elisa ou pro filho Bruninho dele. Então, ele até tentou uma aproximação do Bruninho, porque o Bruninho, ele tava jogando aqui no Atlético Paranaense. Ele é um jogador muito promissor, pra quem não sabe, o Bruninho, ele é goleiro também. Ele também é goleiro mesmo, profissão do pai. Só que o Bruno tava tentando aproximação, aí quando o Bruninho saiu do Atlético Paranaense, ele tá no Vasco, não, ele tá no Botafogo atualmente. Ele tá atualmente no Botafogo. Aí o Bruno diz que ele tem amigos ainda no futebol e tal. Tentou uma aproximação com o Bruninho que não deu lá muito certo, porque o Bruno, no dia que ele ia encontrar o Bruninho, saiu essa notícia do passaporte. Sim. Aí diz que deu gatilhos nele e ele não conseguiu encontrar o Bruninho. Ele não foi. O jovem não esconde de ninguém as marcas que carrega desde o nascimento. Diz ser bem resolvido com toda a história. E é nesse momento que eu pergunto sobre o encontro que não aconteceu com o pai. Você teve uma crise de ansiedade quando você foi procurado pelo Bruno e aquilo mexeu um pouco com você. O que você quer falar sobre isso?
Pô, primeiro falar que não foi crise de ansiedade, só tava um pouco nervoso pra saber o que ia falar. Acredito que ele vem anos e anos me procurando pra pedir uma oportunidade de falar o que realmente aconteceu. Decidi eu, junto com o pessoal da minha família, fazer uma reunião e escutar o lado dele. A gente marcou uma reunião que ele procurou nós aqui no hotel. Ele não compareceu, não deu pouca satisfação no dia e depois ainda quis falar que a gente caçou ele, sendo que não tem nada a ver. Ele que procurou eu já faz mais de 3 anos, mandando um monte de mensagem pelo Instagram. E quando eu decido escutar ele não vem. Dá simplesmente para trás, sem dar notícia, ainda vaza áudio falando que é a gente que estava procurando. Eu achei isso uma sacanagem. O direito eu tentei dar a ele, que era de escutar ele não quis, agora eu quero os meus, que é no caso dos 4 anos de pensão que ele tá me devendo. Você queria ouvi-lo por que naquele momento? Pô, por causa que pra matar logo isso. De tanto que ele fica falando, mas não escuta meu lado, mas nunca me escuta. Eu tentei dar essa oportunidade pra ele e essa oportunidade ele não abraçou, não quis. E aí, mas se você vê tem uma entrevista que o Bruno dá, que ele fala, que eu achei até uma falha ali dele, sabe? Ele vai falando e aí você percebe que ele quer falar que ele é vítima, mas ele fica se podando. Então ele começa, a Elisa é tão vítima quanto. Aí ele para, que ele ia falar quanto eu, sabe? Ele fala assim, que mas assim, ela foi morta e aí eu sei que eu paguei a cadeia. E aí eu que paguei isso aí. Já tá pago. Foi pago. Então o que me parece que esse cara... Porque muita gente já falou que ele era envolvido com crime organizado. Eu acho que enquanto ela tava na casa dele ali, nesse meio de festa que tava tendo, porque ele só queria deixar ela moitada pra passar a época da audiência. Ele deixando ela moitada, ela vendo aquele monte de festa, ela deve ter visto coisa que não podia ter visto. Ela descobriu coisa que não podia ter descoberto. O crime organizado deu um fim nela. E aí mandaram ele ir lá e assumir o negócio. E aí ele fala, eu paguei essa cadeia aí e tá pago. Tá pago porque me parece que é uma dívida dele. Uma dívida que ele assumiu e que ele pagou, entendeu? Em momento algum, todo o júri que eu tava, eu nunca falei pras pessoas que eu sou inocente. Infelizmente, eu tive que segurar, eu não posso falar aqui, claro, mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. Uhum. Então, eu só posso falar isso, na minha vida, eu já falei pra quem eu tinha que falar. E eu tenho que falar só pra uma pessoa que eu dei uma satisfação, que é o Bruninho. É ele que... É isso que eu quero falar pra ele. E eu espero que no momento oportuno, né, que ele me dê realmente uma oportunidade pra mim poder falar com ele o que eu tenho pra falar. É ele que precisa, sabe, desse esclarecimento. Só ele. Mais ninguém. E aí foi isso que aconteceu. Então, na entrevista do podcast que ele foi, ele admite que ele segurou essa treta porque envolve facção. Ele falou com essas palavras. Ah lá. E é um podcast recente, cara. Eu acho que faz uns 2 meses que ele foi nesse podcast. Então. E ele fala que daí, como ele não foi encontrar o Bruninho, que ele ficou um pouco chateado com isso, que o Bruninho falou lá pro Balanço Geral que o que ele perguntaria pra ele e o que ele falaria seria algo do tipo, a gente tira todos os processos de cima de você por falta de pensão, outras coisas, se você me falar onde é que tá minha mãe, porque eu quero enterrar ela. Aí o Bruno também fala nessa entrevista que ele simplesmente não sabe onde estão os restos mortais da Elisa. Sim. Porque ele não sabe o que fizeram, porque até então, tipo, o Macarrão e o Bola só falaram, tá resolvido, mas ele não sabe onde tá, porque daí é que nem a gente já comentou, surgiu os negócios lá de que ela tava concretada, que fizeram micro-ondas. A gente não sabe nem se foi o Bola que matou. Pois é, porque o Bola também não admite. É muito maior do que a gente imagina. Só que aí que tá, o Bola, ele tá preso de novo, mas por outro crime de outro assassinato. Então a suspeita é de que a Elisa, ela tá sim no terreno do Bola. Só que, se encontrar a Elisa, vai encontrar uma caralhada de gente. Por isso que ele não fala. Pode ser. Mas aí a polícia podia ir com um cachorro farejador no terreno, porque o cachorro tem cachorro farejador mas a que é polícia específico. foi completamente incompetente nessa investigação toda. Você acha que vai fazer isso? Por que será que não é do interesse
da polícia investigar mais a fundo. E os caras já pagaram também, agora que não vai reabrir o caso. Será que tem polícia junto, levando em consideração que o Bola é ex-policial, que o Zezé, que foi o cara que fez o contato do macarrão com o Bola, é ex-policial. E esse Zezé também apareceu aí nessa história, mas pra matar o Bruninho. Então, que o delegado trabalhava com o Bola, não tem muita coisa, né? Mas aí eu acho que é bom a gente deixar aí pro ouvinte chegar às suas próprias conclusões. Comente aqui embaixo o que você acha desse caso, se tem envolvimento de outras coisinhas, se você já conhecia desse caso com tantos detalhes, né? E se você sabia que foi encontrado, que o Cristiano Ronaldo comeu a Elise também. Meu Deus do céu. Comenta aqui. É isso, galera. Então, eu quero agradecer a todos pela audiência. Não se esqueçam de nos apoiar no apoia.se/Nautecontaram, Contaram, que é sem acento, porque não tem acento em site. E também vai lá ouvir o meu podcast com o Thiago Kabek. Thiago Kabek foi muito mudo nesse episódio, fez comentários pontuais, mas comentários muito bons, não é mesmo, Thiago Kabek? É que eu não entendo muito desses negócios de crime, não. Eu gosto mais de ver desenho. A gente precisa trazer o Cabé aqui pra um outro episódio, num episódio de Fora do Caso, que eu acho que ele vai conseguir contribuir mais. Mas eu te amo, meu amorzinho. Você foi ótimo. Obrigado. Então é isso, Lelê. Você tem alguma dica aí pro final do nosso podcast? Só um abraço aí pra todos. Procurem o Gustavo Pamplona pra vocês ficarem gostosos pro verão de 2026. Gastar toda a raiva que você... Se você tem raiva de alguém, vai gastar essa energia na academia. Na academia, Fica não mata as pessoas, que não é bom, né? E tem a barba com bigode. Essa é a lição de hoje. Nossa, é verdade, por favor. Então é isso, valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau! Fala tchau, Cabelo. Tchau!